As crianças já dormiram, a casa está em silêncio e agora começa o nosso papo de travesseiro. Meu nome é Bianca, o nome dele é Marcelo. Nós somos casados há 6 anos e temos 2 meninos, um de 3 anos e um de 1, que na verdade a gente já considera 2, né? Porque agora em fevereiro vai fazer aniversário. E o nosso tema de hoje é: qual é a hora certa de ter filhos? Tá bom? Pode começar. Tá. Um pouquinho mais embaixo, senão vai ficar estourando. Eu acredito que a hora certa de ter filhos, não existe uma hora certa, né? Já começa. Começamos bem, porque já começamos concordando. Não existe uma hora certa. Porém, se você, como casal, né? As duas pessoas, o casal concordar e tiver um mínimo de maturidade, porque no começo do casamento, quando você casa, você tem muitas questões ainda para resolver, principalmente de conhecer um ao outro, de ajustes que precisam ser feitos no início do casamento, que é bem complexo. E se vier uma criança nesse exato momento, vai interromper ou pode ser que acelere. No nosso caso, veio, no começo foi o nosso ajuste e depois, acho que de 2 anos, foi isso? 2 anos veio o nosso filho mais velho, que tem 3 anos hoje, que é o Jordan. Então, para nós foi benéfico. Porém, existem pessoas que antes disso já com 1 ano, né? Às vezes menos de 1 ano, amor. Menos de 1 ano, porque deu 9 meses certinho, então casou, você sabe o que acontece. Então, eu acredito que precisa desse tempo de maturação. No nosso caso foi 2 anos e foi muito benéfico. Porém, se vier antes, dependendo do casal também, tem gente que pode ter mais maturidade do que nós. A gente tinha pouquíssima maturidade, então tinha aqueles embates, aquelas questões. Então acho que uma criança, se viesse naquele momento para nós, iria não atrapalhar, né? Porque criança é maravilhoso, é benção, mas iria atrasar o que a gente tinha para poder desenvolver de maturidade. Ou iria acelerar. Ou talvez iria acelerar, que a gente não viveu isso. Eu discordo um pouquinho, porque eu vejo assim, a minha irmã, por exemplo, é um exemplo, né? Minha irmã, ela teve bebê agora recentemente, ela casou ano retrasado, e ano passado, no mesmo mês que ela casou, nasceu a Sophie. E assim, eu vejo ela uma mãe tão em paz, assim, ela e o Pedro, né, amor? Eles não... Sim. Cara, é perfeita ali a dinâmica dos dois. Então, eu não acredito nisso, amor. Eu acredito que vai de cada um, né? E primeiro que eu já não acredito que existe acidente, né? Porque, como a gente falou, a partir do momento que você faz aquilo, você está na chuva para se molhar. Então, a possibilidade sempre existe. Então, já não existe acidente de filho. Agora, essa questão da gente, às vezes, querer controlar, né, quando vai vir, quando não vai vir. No nosso caso, por exemplo, eu lembro que eu cheguei pro Marcelo e falei assim, eu acho que tá na hora. Eu quero engravidar. Pra quem não me conhece, gente, por mim eu tinha vários filhos e já tinha casado procriando. Mas a gente precisava, assim, desse tempo, eu respeitei, né, até a questão do Marcelo ali, do tempo dele. E aí, quando a gente tava completando 2 anos, ou antes de completar 2 anos, eu cheguei pra ele e falei, eu acho que tá na hora, eu quero ter um filho. E aí ele, tá bom, vamos ver, né? Não sei se ele não botou muita fé, mas, tipo, foi muito rápido que eu engravidei. E aí veio o Jordan. Mas eu sei que tem pessoas que determinam um momento ali que na cabeça delas é um momento perfeito de ter o bebê. E às vezes não vem, né, na hora que elas gostariam. Então... E no nosso caso, a gente acredita, né, que a gente crê em Deus, né? Não sei se você crê em Deus, que vai estar vendo esse vídeo, mas a gente acredita muito em Deus e o filho, quando vem, ele também lhe traz bênção para dentro da casa. Então, quem cuida de nós é Deus. Então, as portas quem abre é Deus também. Então,
Recentemente, agora no ano novo, a gente estava conversando com um casal de amigos, né? Eu principalmente falando com o marido dessa nossa amiga, que é meu amigo também, e ele tava falando questão de filhos e tudo mais, e o conselho que eu dei para ele é: não vai existir momento certo financeiramente para ter filho, porque por nós, com uma cabeça antes de ter filho, de ser pais, a gente vai querer ter o mundo perfeito, ter carro, ter uma casa perfeita, ter dinheiro, prosperidade e tudo mais. Porém, não vai ter esse momento perfeito. Tá? No nosso caso, a gente não tinha carro quando o nosso primeiro filho nasceu. A gente não tinha praticamente nada, a gente não tinha o quarto dele. Então, as coisas foram vindo com o tempo. Conforme ele nasceu, essas coisas começaram a ser destravadas. E gerou em nós mais responsabilidade ainda, né? Que nos fez correr atrás dessas coisas com muito mais ímpeto, né? Com muito mais coragem. E lógico que o filho, ele traz, ou ele deve trazer, né? Esse senso na gente de que a gente não vive mais pra gente, né? A gente viveu muito isso na pele, porque a gente casa e a gente ainda vive uma vida muito individualista, né? Cada um muito preocupado com a sua própria vida, seus próprios interesses, às vezes os sonhos individuais ali. Mas depois que o filho nasce, parece que vira uma chavinha assim na nossa cabeça, sabe? Porque assim, eu ainda tenho meus sonhos, eu ainda tenho, né, minhas necessidades, digamos assim, mas elas ficam em segundo plano. Então, eu acho que em qualquer época que o filho venha, ele sempre vai vir para um crescimento. Como que é a palavra? Um novo nível de maturidade. Isso, pra gente crescer, assim, emocionalmente, amadurecer mesmo, né? Que a gente casa. Eu lembro que às vezes eu casada ficava tipo assim, gente, mas eu sou só uma menina e já estou casada. E aí depois o filho nasceu e eu, ai meu Deus, eu sou só uma menina e já tenho filho. Mas assim, parece que o filho é que puxa a gente mesmo pra esse nível de maturidade. Antes dos filhos, parece que a gente não chega nesse ponto. Tô errada, tô certa? Não, tá certo. E a questão de não viver mais para nós, a gente já tem esse grande embate quando casa, porque você não vive mais para você mesmo, né? Você vive para sua esposa e a sua esposa vive para você. E quando nascem os filhos, além de você deixar de viver para você mesmo, você está vivendo para sua esposa e a sua esposa para você, os dois estão vivendo para os filhos também. Então, ou você entende isso de uma vez por todas, mas isso é um tema para outra ocasião, mas ou você entende isso de uma vez por todas, ou você vai sofrer demais, tanto o homem quanto a mulher. E antes da gente continuar aqui nosso papo, quero lembrar você que se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, curte esse vídeo e compartilha com o seu marido, com a sua esposa, que eu acho que é um papo legal, assim. Se você já tem filhos, né? Com pessoas que vão ter filhos, familiares, que seja. Compartilha com todo mundo. E aí a gente também entra nesse ponto de assim, tá, qual que é o momento perfeito para ter filhos? Tu falou dessa questão financeira, né? Mas a gente também já viu muitas pessoas que às vezes preparam tudo, tipo, preparam o ninho completamente, né? Porque tem essa visão de que precisa já estar num certo nível, assim, financeiro, para que as crianças venham. E aí tem tudo e a criança não vem. Exatamente. É bem... E chega a ser triste, né? Porque a pessoa criou expectativa em algo que no final das contas não aconteceu. E a gente acredita, como eu já falei, a gente acredita em Deus. É como se Deus estivesse falando assim: não é no seu tempo, é no meu tempo. Não é que as coisas vão estar perfeitas demais ou não vão estar perfeitas demais. É conforme Deus quer, na hora que Ele quer. Não, e é literalmente assim, né? Porque eu acabei de lembrar que o Jordan, a gente teve essa conversa e eu falei pra ele, ó, eu acho que tá na hora lá. E Deus foi lá e deu, tipo, basicamente, imediatamente. Que a gente teve essa conversa. Já o TT, o Estevão, que é nosso segundo filho, a gente não conversou. Eu tava, tipo, o Jordan era bem novinho. O Jordan não tinha 1 ano, tá? Quando eu engravidei do Estevão. E assim, eu vivendo aquela loucura, né, de mãe recém-nascida, com bebê e com a vida toda, assim, mudada.
E aí, eu descobri que eu tava grávida de novo. Só que esse segundo não foi acidente, porque como eu disse, eu não acredito em acidente. Mas não foi algo assim, ai, planejado. Mas Deus olhou e falou assim, tá na hora de vocês terem mais um. Então eu acho que não é não é algo que a gente controle. Em Você partes. pode programar. Em partes. A gente, você, como assim? Eu digo em partes porque a gente acha que está no controle, tá? E Deus pode até deixar a gente, entre aspas, ter um certo controle durante um período. Só que como a gente está falando, de uma hora para outra pode acontecer, né? Existe o planejamento, a gente planeja e tudo mais. Só que no final das contas é a vontade de Deus. Então existe um falso controle, né? Tá? Não discordando da minha esposa, mas existe um falso controle. Mas pode discordar. Aqui é Não, sim, sangue. Querem ver sangue. mas existe um falso controle da nossa parte, né? E lógico, a gente está falando de um ambiente seguro, duas pessoas casadas, já existe um tempo certo aí, né? Sim. São duas pessoas casadas já. Eu sei que também existe diversos tipos de situações e realidades totalmente diferentes. Porém, a gente está falando de um ambiente, querendo ou não, controlado. Duas pessoas que se amam, que escolheram passar a vida toda juntas. Então, se subentende que aquele já é o momento certo Que para o filho assumiram uma nascer. responsabilidade um pelo outro, né? Exatamente. Então, aquele momento já seria, teoricamente, o momento certo. Mas, a gente sempre quer ter um ajuste, né? É isso. É isso. E se você tá esperando o momento certo, talvez eu seja a pior pessoa pra aconselhar nesse ponto, gente. Porque por mim eu já tava com o terceiro, com o quarto. Entendeu? Quem me segura é este homem aqui. Mas. Este homem aqui. Eu não. Ah, pronto. Ó, quer deixar. Ó, Senhor, eu recebo, sua filha está pronta. Mas se eu posso dar um conselho pra você, se você tá esperando o momento certo, é o que a gente já falou. Não existe momento certo. Se você for ficar esperando tudo tá redondinho, primeiro que nunca vai estar, que eu acho que sempre vai estar um ponto. Às vezes a gente tá muito bem financeiramente, mas emocionalmente não tá lá essas coisas. Ou às vezes, tipo, emocionalmente a gente tá top, entendeu? Fisicamente tá top, mas o financeiro não tá muito bom. Enfim, a nossa vida ela tem muitos altos e baixos. E eu acredito que a gente não pode deixar essas coisas definirem. E também, se acontecer fora do programado, eu não acho que deva se desesperar. Inclusive, tem que se tomar muito cuidado com o que se declara, viu, gente? Quando descobre que tá grávida e assim, não estava esperando, não foi programada. Não declare coisas ali, né, negativas sobre o bebê, mas creia que isso é uma bênção, que o Senhor te deu uma bênção aí. Uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de melhorar o teu vínculo. Nosso vínculo melhorou muito, inclusive, né? A gente brigava pra caramba, né, vida? Sim, o começo do casamento era tenso. Por isso que eu falei, teve esse ajuste do começo do casamento que pra nós foi positivo. E aí os filhos acabam ajudando, porque a gente não quer um ambiente de briga, de discussão, Não, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, a gente se obriga, literalmente, a crescer, a amadurecer e a mudar muitas coisas. A gente sempre foi muito parceiro em todos os sentidos, assim, né? A gente só tinha esse defeitinho, que a gente brigava demais. Porque cada um era muito comprometido com a própria vontade. Exato. Mas os filhos, eles vêm pra colocar a gente no eixo, digamos assim. Isso. Então, é muito bom. E não esperem muito, gente. E, para finalizar, se veio os filhos, assuma o papel de pai, assuma o papel de mãe e não fuja dessa Não responsabilidade. terceirize, né? Exatamente, não fuja dessa responsabilidade. Já veio, já nasceu e agora você tem que cuidar e dar o seu melhor. Que se você assumir esse papel, quanto mais rápido você assumir essa responsabilidade, mais fácil será para você lidar com esse tipo de situação, né? Com esse momento de vida. É que quando você não assume, na verdade, você só vai postergar algo. Porque uma hora você vai ter que encarar, gente. Então, se no começo você conseguir terceirizar, às vezes passar pra avó a responsabilidade, pra fulano, pra ciclano, no começo vai parecer que tá funcionando, mas uma hora tu vai ter que encarar aquilo ali. Sim. Então, é melhor desde o começo, porque é gradativo, entendeu? A gente vai crescendo, é gradativo o trabalho ali. Do que tu
jogar lá pra frente com a barriga e lá na frente ter que assumir tudo de uma vez só, entendeu? Então... Gera até um pouquinho de polêmica. A gente vê... eu já vi diversas vezes aquelas mulheres, né? Ah, tive meu filho na adolescência, ou tive meu filho, sei lá. Não era hora de ter o meu filho. Tô falando pra homem também. E o cara vai pra balada, deixa com a mãe o bebê, ou a mulher deixa com a mãe o bebê, vai pra noitada, vai, e a criança fica sendo largada de um lado pro outro. Cara, não tem nenhum tipo de responsabilidade. Tá sendo um pouco polêmico. Não hoje. é, mas... Logo no primeiro vídeo, uma polêmica dessa. Mas assuma a responsabilidade. Você vai crescer como pessoa e você vai ter um filho que vai te agradecer muito futuramente, quando ele crescer. Isso significa, gente, que a viagem a dois vai ficar lá pra frente, né? O meu tempinho como mulher, assim, de ter toda hora, eu vou ter que abdicar muita coisa. Mas não existe nada mais gratificante do que você olhar e saber que você tá fazendo tudo do jeito que deveria ser feito. Você tá dando tudo de si. E você vê nos seus filhos também, né, amor? Porque as crianças sentem, às vezes a gente acha que eles não sentem, mas eles sentem sim. Então é isso. Primeiro papo. A gente precisa dormir também. Gente, amanhã... esses papos aqui, papo de travesseiro, não pode ser assim a perder de vista não, tá? Porque a gente tem que dormir, que no outro dia de manhã o nosso filho já tá aqui, ó, querendo nossa atenção. E criança acorda cedo. Fala aí, amor, pessoal, em se inscrever. A gente se inscreve no nosso canal. Vão ter outros vídeos, outros temas. Tudo voltado pra família. Tudo ela tá puxando minha mão aqui, porque fala que vai estourar o microfone. O som do microfone. Então curta, compartilha. E é se isso. Tem algum tema, né? Se tiver algum tema, comente aqui. A gente não sabe de tudo, como a gente falou, a gente tá 6 anos casados só. Gente, é só um papo mesmo, tá? É só a gente conversando. E coloque aqui nos comentários também o que você acha sobre esse tema. E vamos pra cima, vamos compartilhando e aprendendo um com o outro. Isso aí, gente. Tchau. Até a próxima.